pensantes, meus amigos e amigas, entusiastas do agro, estamos aqui retomando agora uma outra série, a segunda etapa nossa. Nós finalizamos aí alguns dias atrás o primeiro grupo de convidados aí. A gente lançou esse editorial Inteligência Agro, Inteligência no Agro, como melhor desejarem, onde a gente promove um espaço que permita a gente discutir alguns assuntos que no nosso cotidiano talvez a gente não fique confortável para discutir ou não tenha bons pares para fazer, né? E hoje eu convidei aqui um amigo, Eduardo Pinto. Eu sou um inquieto, sempre à busca de oportunidades que possam trazer resultados aí para os nossos parceiros. E aí tive a felicidade de poder convidá-lo para estar aqui conosco. Então seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Gilson. Muito Obrigado bom pelo tê-lo aqui convite. conosco. É um privilégio estar aqui com uma pessoa como você, que inspira tantos e comigo não podia ser diferente. Que bom, meu amigo. Obrigado mesmo. Antes de eu fazer aqui um overview para dar o tensor aí da nossa conversa, a gente sempre costuma pedir que o nosso convidado conte um pouquinho da história de vida, né? De onde veio, por onde passou, onde está, o que está enxergando aí para frente, por que está aí atuando nesse segmento do agro, né? Que é um segmento de uma relevância absurda hoje para o país e para o mundo. Mas conta aí de maneira resumida aí como é que é a trajetória do Eduardo aí, só para o pessoal situar por que eu falo que é um grande interlocutor, porque eu travo grandes debates. Então, Gilson, acho que a minha principal formação foi dentro de casa, né? Meus pais sempre atentos e por perto me ajudaram, me inspiraram e me ajudam até hoje a ver o mundo com outros olhos. Minha formação é na área do direito, o que fez uma pessoa altamente questionadora questionar ainda mais, porque a partir do momento que você entende que, de fato, existem dois lados e várias formas de você lidar com qualquer situação, com qualquer imprevisto, problemas, desafios que são inerentes à vida, me colocou numa posição em que todos os meus desafios dali para frente foram levados um pouco, foram tensionados ao limite. Passei bons anos aprendendo a trabalhar no varejo, dentro de uma cervejaria, fazendo O canal alimentar, né? canal alimentar total. E assim, começando de baixo mesmo, entendendo quais eram as dores do ponto de venda, até conseguir galgar degrau a degrau, entendendo quais eram as dores de cada uma das fases do processo, e dentro da estrutura da cervejaria, ampliando o atendimento a diferentes canais de atendimento, a diferentes áreas geográficas, e cada um com o seu desafio, com desafios logísticos, culturais, e isso foi me levando a amadurecer muito como profissional, até que em algum momento eu tive a oportunidade de ir para uma grande indústria alimentícia no Brasil, e o desafio foi o que Setor de proteína, né? setor de proteína animal. E foi o que, de fato, me fez aceitar o desafio, o fato de, além de ser um setor novo, mesmo dentro do ramo de alimentos, novo para mim, o desafio era fora do Brasil. Uhum. Então, consegui levar o que eu tinha aprendido em determinado segmento para outro segmento em outro país, com uma complexidade totalmente diferente daquelas que nós temos aqui no Brasil, me fez aceitar o desafio e entender quais eram as dores da indústria brasileira. Porque a gente conhece hoje todo um ciclo que se origina no Brasil, mas que termina no mundo todo. Hoje o Brasil exporta para mais de 200 países.
o volume de exportação é recorde ano após ano. O pecuarista brasileiro é um herói, assim, e consegue, de fato, com muita pressão, com pouco auxílio, entregar produtos de excelência nos mais diversos cantos do mundo. São países, continentes, aldeias. Isso é algo que boa parte da população não sabe. Não sabe. Eu acho que ainda falta muita informação até para o próprio produtor. Eu entendo que cada um tenha um foco, cada um tenha uma visão muito centrada no seu negócio, mas quando você entende um pouquinho mais do todo, você entende como você pode ser melhor na sua ponta. E eu não vejo muito isso no pecuarista brasileiro. Ele tem uma preocupação legítima no negócio dele, na fazenda dele, nos animais dele. E isso Acaba ficando uma visão muito restrita ao quadrante que lhe cabe. E aí essa Exatamente. perda de visão do todo compromete muito a falta de aproveitamento de oportunidades que hoje estão satélites. Exatamente. O que acaba acontecendo, tentando colocar de maneira bem resumida, é a fatia do bolo que fica com ele é menor. Até porque a visão dele é mais curta. Exatamente. Eu até queria te perguntar, porque é o seguinte, falando um pouco de Brasil, eu falo assim, eu gosto de fazer algumas comparações, que como a gente... existe um movimento de marketing muito intenso, né? O agro é isso, o agro é aquilo, e eu gosto disso até certo ponto, porque eu acho que em determinado momento isso, ao invés de promover, às vezes cria uma cortina de fumaça em cima de alguns problemas que a gente precisa trazer para a mesa. Dentre eles é a própria formação do Brasil como país, né? Eu sempre falo, por exemplo, o Brasil hoje ele está entre os 3 maiores produtores de alimento do mundo, né? Os Estados Unidos continua liderando esse ranking, a China é o segundo maior, se não me engano nós somos o terceiro. E somos um país com uma idade muito distinta da China, enquanto nós somos um país secular, a China é um país milenar. Mas os Estados Unidos também é um país secular e da mesma idade do Brasil. Mas eu sempre falo que Brasil e Estados Unidos são 2 países da mesma idade, mas nações com idades distintas, né? A estrutura de nação desses 2 países se desenvolveu de forma diferente e em um tempo diferente. E aí, por exemplo, toda a nossa organização política, que ela dá corpo para uma organização de mercado, manteve o Brasil numa posição de colônia durante muito tempo e com monooperações, né? Então, quando você vai se lembrar da história do país, nós vamos lembrar do primeiro ciclo nosso, que foi o ciclo do pau-brasil, um ciclo curto. Depois nós fomos para o ciclo do açúcar, tá? Esse foi um ciclo mais longo. Borracha. Tivemos o ciclo do ouro, fomos para o ciclo do café, que inclusive eu sei que você tem conhecimento desse mercado, a sua família tem relação com o agro. Depois, quando você quiser, você explora isso no momento adequado. Mas eu acho que é interessante porque uma coisa era falar do Brasil produtor de café lá do início, o Brasil produtor do café no século XX, e quem é o Brasil produtor de café no século XXI, né? Hoje nós vamos explorar um pouco isso daqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós fomos ficando um pouco mais plurais, e o interessante é que em todos esses ciclos, né, e o último foi o da borracha, que ele foi muito curto, infelizmente, tem um produto, tem uma atividade que acompanhou todas elas e que nunca parou. O boi. Sim. Que o boi, ele era força motriz na época do pau-brasil, na época da indústria açucareira, ele foi responsável no processo de interiorização do país, ele foi fornecedor de couro, de pelo, de carne, ou seja, não só de alimento, mas de matéria-prima para outras. Por exemplo, o açúcar era exportado em caixas de couro. É uma coisa interessante, a gente não para pensar que a pecuária já estava permeando isso, né? Sempre foi uma atividade complementar. E de muita importância para o país. E por que eu estou dizendo isso? Hoje o Brasil é um país mais plural, sem dúvida, né? Nós temos uma cesta de produção de alimentos e commodities bem mais ampla, mas ainda muito concentrada. Que você comentou uma coisa importante, realmente o Brasil exporta para muitos países,
mas o volume que ele exporta para os países ainda é muito concentrado. Fato. Né? Ele ainda tem uma concentração muito grande de alguns produtos em alguns poucos países. Né? Por exemplo, a China hoje nós temos uma dependência que eu atesto como perigosa. Né? Nós temos um volume hoje de carne destinado para a China, um volume de soja in natura destinado para a China que é preocupante. Tá? Mas que a gente tem que saber aproveitar o momento. Né? Se é um momento que está nos comprando e está nos pagando bem, a gente tem que saber aproveitar isso. Mas a gente também tem que pensar em futuro. Então, nesse sentido, eu até vou usar o café como tema, porque, na minha opinião, está acontecendo no mercado de carne o que aconteceu no mercado de café. O Brasil, historicamente, sempre foi um grande produtor de café. Produtor, exportador e consumidor. Né? Os Estados Unidos é o maior mercado consumidor de café, se não me engano, deve ser ainda. E o Brasil deve ser o segundo maior mercado consumidor. E nós somos o maior mercado produtor e exportador de café. Mas até muito pouco tempo atrás, a gente tinha a fama de ser um exportador de café ruim. Eu te digo isso que eu viajei, eu tive operações de café expresso, eu sou um entusiasta desse setor do café, e eu acompanhei aquela migração do modelo de cafeteria, da entrada do expresso ali no final da década de 90, toda aquela luta da BIC, com o selo de pureza, para convencer os torrefadores a não misturar nada no café. Então, gente, eu acompanhei isso, e hoje, quando eu vejo o mercado de café e entro no supermercado e vejo o tamanho da categoria de café, a multiplicidade de oferta, de tipos de café, que se você entrar no ponto de venda e não souber o que você quer, você não compra. Fato. Então, e um produto que há muito pouco tempo era vendido em umas máquinas, era vendido na feira, sem marca. Então, tanto no mercado internacional foi feito um trabalho onde o café brasileiro melhorou essa imagem, né? Nós tomamos uma surra da Colômbia com o que eles fizeram com o café deles. Mas eu acho que, observando trabalhos como o da Colômbia, como o trabalho do vinho no Chile, eu acho que a gente também deu uma acordada. Mas, nesse sentido, a carne hoje também está fazendo um trabalho desse, que nós sempre fomos um grande consumidor de carne, o brasileiro gosta de carne, mas a qualidade da carne que a gente consome sempre foi uma qualidade questionável. E uma outra coisa, por exemplo, nós começamos a embalar carne no Brasil em 2011. Existe uma defasagem grande em relação ao que foi feito em outros países, tanto no café quanto na carne e na forma de você negociar isso para fora das fronteiras de origem, né? No caso do café, o Brasil é um grande exportador há muito tempo, mas começou como quase tudo no Brasil, com o básico. Então, em vez de você agregar valor, você exportava o grão verde, que era mais fácil, mais rápido. E, obviamente, você não tinha tempo para agregar qualidade ao produto. Hoje não, hoje você tem outras formas de explorar o mercado. Existem marcas postas e corporações multibilionárias que colocam entraves no desenvolvimento de determinado setor, e com café não é diferente. Mas a gente tem exemplos espetaculares no Brasil de projetos de café solúvel, que é referência no mundo. Não tem nada nesse patamar de qualidade, de excelência, como o que é feito no Brasil. E com pouco, porque isso é feito por parte do empresário, do produtor. São vertentes do mercado que tomam a frente, têm uma visão de vanguarda e vão lá e põem a mão na massa. É isso que eu queria aproveitar isso que você falou, porque quando você fala iniciativa de alguém, porque a força do empreendedor, quem constrói o mundo são empreendedores. Tá? Meu pai sempre falava que a gente tem que aprender que governos devem reagir a demandas que nós geramos, para que a gente nunca fique naquele compasso de esperar o governo fazer algo para a gente fazer. Então, quem transformou o Brasil no maior exportador mundial de carne, de café, de suco de laranja, não foi o governo. Foram empreendedores brasileiros. Entendeu? E a gente tem que lembrar que são pessoas fazendo negócio com pessoas, que podem ter mais ou menos benefícios para fazer algumas coisas. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor para dizer se alguém foi beneficiado ou não. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Quando a gente pensa no mercado do café e fala, por exemplo,
esse eu vou ter que falar a marca, porque não tem como falar desse produto sem falar, o Nespresso. Uhum. O que foi o grande sucesso daquilo? Conseguir padronizar uma qualidade e tirar a chance de erro da mão do consumidor. Correto. E aí, o que faz ele voltar a consumir aquilo? Nossa, que gostoso, tem constância, tem padrão, tem... Isso era uma coisa que era difícil conseguir antes, né? E eles conseguiram, tecnificando, né, implantando um novo conceito, da regularidade de qualidade e conseguir levar aquilo para dentro da casa do consumidor. Exatamente. Então, por exemplo, na carne hoje, como é um ciclo longo, tá? Eu acho que tem uma oportunidade, nós temos muita chance de erro nesse negócio. E nós temos uma cadeia hoje ineficiente de ponta a ponta. Nós somos ineficientes na formação de pastagem, nós somos ineficientes na formação de rebanho, nós somos ineficientes na operação de cria, nós somos ineficientes nós somos ineficientes de ponta a ponta. E a gente ainda pode estragar esse produto no ponto de venda. Mas eu vejo hoje que existe, com a nova forma de comunicação, existe uma oportunidade hoje para a gente usar algumas coisas que são tidas como ofensores, como área de reserva legal, volume de regulatórias, normas, exigências, né? Camisa de força que é um CIF hoje. Sim. Tá? Padrão de exigência em cima das operações de frigorífico. Exigência em cima... Se a gente souber usar isso do ponto de vista positivo, nós vamos ter que lembrar o seguinte: qual que é o país mais preservado do mundo? Brasil. Beleza. Se isso for transformado em serviços ambientais monetizáveis, que hoje aparentemente seria um demérito nosso, passa a ser um potencial gigantesco de geração de riqueza. Beleza. Padrão de frigorífico. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu sei que você tem uma experiência internacional grande. E eu falo isso e as pessoas não acreditam. Essa questão de exigindo muito da gente tem uma vantagem. Porque antigamente a Guerra Fria implantava um padrão de conduta geopolítica que ela foi transformada hoje em dia numa Guerra Fria ambiental, onde você se utiliza muito das regulatórias para permitir a entrada ou saída em determinados mercados. Então, por exemplo, eu não vou citar nome, mas o Brasil não frequenta alguns mercados por questões regulatórias, Fato. que talvez o nosso concorrente Estados Unidos, então, consiga frequentar esses mercados, sabe? Mas aí, Gilson, eu acho que você foi muito feliz quando você colocou sobre a padronização das cápsulas. Uhum. Isso, de fato, trouxe algo diferente para o mercado, no café. Fez com que o consumidor soubesse exatamente do que ele gosta, porque hoje a gente tem uma oferta gigantesca de sabores, Nicho, paladares diferentes, sim. bem O nichado. consumidor já reconhece, olha, eu gosto mais da cápsula preta, ou da dourada, ou da roxa. Ele já entende que aquilo tem um sabor específico e a variação não vai existir, ela é padronizada. Com a carne, a gente tem muito ainda a evoluir para chegar nessa referência no consumidor. Ele olhar e falar assim, não, eu quero aquela embalagem, aquela cor de embalagem, ou aquele formato de embalagem, porque o produto que está lá dentro é o que o meu paladar gosta. E aí você tentar essa melhor, essa assertividade maior para um produto que hoje ele tem o seu reconhecimento dentro do Brasil de algumas raças que entregam um produto um pouco melhor, e outras que entregam um produto com um padrão diferente. Só que essa visão fora do Brasil ela é totalmente diferente. Então, a gente não segmenta como deveria no Brasil, não explora o potencial dentro do Brasil, e quando vai para fora é ainda pior, porque a concorrência que a gente sofre fora do Brasil, ela é desleal. Eu tive a oportunidade de visitar frigoríficos em diversos países. Malásia, Filipinas, Indonésia, centros de distribuição em Singapura, abatedouros de aves e suínos na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Nenhum deles tem a exigência sanitária que o pior frigorífico que a gente possa ter no Brasil, habilitado à exportação, tem. A pressão que é imposta ao Brasil colocou o país num patamar
muito superior, mas muito superior em relação aos principais produtores. Tem um padrão de excelência de operação. Mas, assim, é um absurdo a diferença. É muito melhor. E aí, quando você vai para fora e você escuta, essa carne brasileira, com desdenho, dá uma machucada na gente, porque eu sei que a condição competitiva não é a mesma. Por outro lado, a gente ainda não está organizado no ciclo como um todo. Somos muito bons individualmente, mas enquanto a integração ela não for total como ela é no café, por exemplo, a gente vai sofrer fora do Brasil. E esse sofrimento ele vem com uma roupagem muito ruim, porque vem com rótulos e atrasam o desenvolvimento do nosso país, não só agropecuário, mas do país como um todo. Então, por exemplo, existem campanhas contra produtos brasileiros em diversos lugares do mundo, porque a Amazônia... Ou Brazilian Beef. Não, tem vários. Tem campanhas famosas como a Floresta Lá, Fazendas Aqui. Tem um movimento fortíssimo nos Estados Unidos, né? E é gigantesco. Então, assim, é muito cômodo. Forest there, farms here. Exatamente. E, assim, é muito cômodo você simplesmente colocar a responsabilidade em cima de um país, ao mesmo tempo que você coloca travas nesse país. E é por isso que eu te comentei da questão regulatória, e eu provoquei esse assunto, não à toa. No primeiro episódio eu tive a oportunidade de entrevistar meu irmão, Marcelo Brito. E ele fez um comentário muito interessante, que ele falou assim, que a gente precisa deixar de ser o país das referências. Que nós temos, eu acho que foi assim que ele disse, que a gente tem muitas operações que são referências mundiais, em todas as etapas do agronegócio. Mas a gente não conseguiu fazer com que isso virasse um padrão para nós. Isso que você falou é bem verdade. Por exemplo, o Brasil é muito evoluído em inteligência genética. Então, nós temos uma eficiência hoje em cruzamentos industriais muito grande. O Brasil tem hoje inteligência de solo como pouquíssimos países têm. O capital intelectual que tem dentro de uma Embrapa hoje é assustador. E eu digo que está chamando a atenção de muita gente grande. Uma empresa muito eficiente. Inclusive, o modelo brasileiro tem sido apresentado por grandes cientistas como um modelo que deveria ser utilizado pelos países com essa mesma estrutura nossa. Então, nós temos, excelentes referências na inteligência genética, na formação de pastagem, na produção de sementes, de cultivares, nos modelos produtivos. Tanto é que, quando a gente olha as médias nacionais de taxa de lotação, a gente sai de uma média nacional que é menos de 1 UA e temos fazendas operando com 9 UAs. Você pega produção de arrobas por hectare, que a média nacional é 6, são 6 arrobas. Nós temos fazendas super tecnificadas e intensificadas produzindo 80 arrobas. Mas tem gente mediana fazendo 28 a 36 arrobas. Então, assim, os gaps que tem para a gente se aproveitar e gerar uma riqueza adicional do que já está sendo gerado são absurdos. Mas a nossa visão do todo e a integração ainda é absolutamente precária. É isso. E isso acaba ficando com margens sendo sequestradas por pontas específicas. Você resumiu bem. E você falou agora há pouco, olha, o produtor acaba pegando pouco daquilo justamente porque ele está enxergando pouco, ele está se movimentando pouco naquele sentido. Então, assim, eu acredito piamente, e você sabe que eu invisto nisso, que existe uma maneira diferente de melhorar resultados, gerando uma riqueza adicional e redistribuir os resultados na cadeia. Mas desde que a gente comece a operar de forma integrada, utilizando muita visão holística e atuando sistemicamente. É isso. E assim, você resumiu bem quando você falou em 2 pontos. A visão do todo e... Nossa, me fugiu. Abordagem sistêmica, não, né? A integração. A nossa dificuldade na integração ela é muito grande. A gente pode usar como referência o que foi feito já há um bom tempo atrás com as cooperativas de aves, que depois foi multiplicada para as cooperativas de suíno, chegaram para as cooperativas de leite, que estão a alguns passos à frente do que é feito no bovino. O bovino,
ele demanda mais tempo e, obviamente, tem desafios distintos, diferente das aves, que a gente importa o material genético, trabalha com uma única raça, não tem cruzamento. Importante o pessoal saber, o Brasil hoje é exportador de genética de bovino, tá? Então, não... Nós já tivemos no Brasil delegações da Índia, que é da onde é a origem zebuína, do qual é a nossa maioria, a parte absoluta do nosso rebanho. Nós somos exportador de genética de zebuíno para a Índia, tá? Mas olha só o contrassenso. Por muitos anos, e isso perdura até hoje, a parte importante da exportação bovina brasileira era de boi em pé, boi vivo. Ou seja, continuando a mentalidade de colônia, entrega a matéria-prima. Quando a gente passa a exportar material genético e fortalecer um dos nossos principais concorrentes, não que isso não deva acontecer, eu acho que mostra como a gente é capaz de fazer toda a parte de inteligência aqui dentro de casa também. Mas por que o nosso produto ele ainda é mal acabado na maior parte da produção dele? Por que ele é mal embalado? Por que ele é mal rotulado? Por que ele é mal explorado? E eu não falo isso de forma pejorativa, não. Eu falo em relação ao potencial que tem a ser explorado. Parece que a gente, em determinado momento, se acomodou num ponto e não... Mas isso tem a ver com o nível de exigência da demanda. Todo mercado que não exige, a oferta não se ajusta. Tudo bem, mas será que essa exigência não é porque a gente não conhece algo melhor? Pode ser. Porque se você não teve contato com algo que é notoriamente melhor, você talvez nem saiba que aquilo é possível, que existe. Não, pode ser, mas quando eu falo dessa questão de demanda, tem a ver com a questão da maturidade do mercado. Mercado. Então, por exemplo, Estados Unidos hoje, com 5% da população mundial, ele é responsável por 30% do consumo mundial. É o país mais consumista do mundo. Tanto que o drive da economia americana é um drive direcionado pelo consumo e não pela produção. Já foi pela produção no passado, hoje é pelo consumo. Mas por que eu estou comentando isso? Por exemplo, eu sou nascido em 69. O mercado de carne embalada na França começou na década de 70. Eu sei disso porque o pioneiro é um dos nossos parceiros, o avô de um dos nossos parceiros aqui, de um grupo parceiro, foi o grupo, o empreendedor que teve a iniciativa de colocar as carnes nas bandejinhas na França na década de 70. Um dos meus primeiros negócios, Eduardo, meus primeiros empreendimentos, eu sempre gostei de ganhar meu dinheirinho, era vender jornal em açougue, de bicicleta. Isso eu devia ter, sei lá, 10 anos, 9, 10, 11 anos. E o jornal, quando eu falo isso para meus filhos, eles dizem, pai, para, vender jornal no açougue, porque o povo lia jornal no açougue, né? Porque eles não sabem nem o que é jornal, mas hoje em dia eu falei, não, o açougue comprava o jornal, porque ele vendia a carne, tinha umas bobinas de plástico, ele puxava o plástico assim, colocava a carne, depois embalava e enrolava no jornal para conservar a temperatura, sei lá. Então, por exemplo, olha só, enquanto o varejo francês já estava com a carne em bandeja, o varejo brasileiro estava embalando a carne no jornal. Né? O café que nós comentamos agora há pouco tinha um moinho nesse mesmo ponto de venda que apertava ali, moía na hora num saquinho de papel, que alguns nem marca tinham. Outros começaram a colocar marca, café, Três Poderes, que era o café líder lá da cidade que eu morava. Enfim, o mercado não demandava aquilo, né? Porque a gente não tinha uma formação de conceitos de consumo. Tanto que é o seguinte, eu sei que você tem uma experiência internacional grande, que você começou a ter contato com o exterior cedo. Eu também tive esse privilégio. E eu te falo, a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos foi em 1980. Eu tinha 11 anos de idade. A diferença entre um varejo brasileiro, um supermercado brasileiro, um supermercado americano, era brutal. Era brutal. Não parecia a mesma operação. Né? Mas hoje a diferença é bem menor, que quando você pega hoje uma loja de um Carrefour aqui, ou de uma Walmart aqui no Brasil, no Pacaembu, e pega uma loja do Walmart nos Estados Unidos, você vê uma diferença bem menor hoje. Por quê? Porque o Brasil, a partir do final da década de 90, começou a se aparelhar com o mercado consumidor de uma forma diferente. Tanto que o Brasil passa a ser visto internacionalmente como mercado só de 2000 para cá. A gente era visto como um mercado fornecedor, mas nunca como um mercado de destino. Sim. E de 2000 para cá, nós passamos a ocupar várias prateleiras mundiais.
Por exemplo, nós estamos entre os 5 maiores consumidores de automóvel do mundo, nós estamos entre os 5 maiores consumidores de smartphones do mundo, nós somos o terceiro maior mercado de cosméticos do mundo. Até pelo nosso tamanho, né? Então nós aparecemos como mercado. Né? Finalmente demorou aí algumas décadas, para não dizer séculos, mas a gente passou a aparecer. Mas essa provocação é, se nós temos hoje muita capacidade de produção de animais mais eficientes, de mais qualidade, nós temos estrutura de abate eficiente com padrão de qualidade e padrão sanitário. Nós temos um varejo melhor aparelhado. Temos um consumidor mais informado e mais exigente. Você concorda que tem algo aí para ser explorado? Não, tem muito. No que se refere à agregação de valor e a mudar o formato de operação para melhorar os nossos resultados finais? Tem muita coisa a ser feita e alguns desafios que a gente precisa conseguir concentrar os esforços particulares e tentar manter afastado dentro de um limite razoável a política, porque algumas coisas elas acabam atrapalhando o nosso setor. Então, por exemplo, o que um órgão público tem que ter interferência no tipo de ou no tamanho da embalagem que o produtor brasileiro vai exportar para país XYZ. Eu preciso de um registro novo para Tem muita embalagem nisso, né? Muito. Então, assim, se eu for pedir a aprovação de uma embalagem, eu estou exportando filé mignon, peça de 1 quilo. É uma decisão comercial particular entre as partes. Aí, por algum motivo, o comprador pediu para mudar para 900 gramas, eu vou fazer os meus cálculos, vou entender qual é o meu impacto financeiro, vou fazer uma proposta, e se ele aceitar, eu vou vender a embalagem de 900 gramas. Por que um órgão nacional tem que dizer se eu posso ou não posso mudar o peso da embalagem? Para o mercado interno... O regulatório acaba virando uma camisa de força. Mas é demais, porque você tem custos muito altos para manter ativos esses SKUs dentro da indústria. Você tem um período de aprovação alongado para fazer uma mudança de embalagem. A embalagem não muda nada. Você tem que ter uma embalagem que traga segurança, mas que preserve o alimento. Não que ela seja um entrave para você poder vender mais ou menos. Até porque, de novo, a gente entra dentro de um negócio particular, entre duas empresas particulares. Se a empresa do Eduardo, no Brasil, quer vender para a empresa do Gilson, na Europa, é uma relação particular. Não entendo qual é essa dificuldade. Se existe, salvo a existência de uma exigência no país de destino. Você não pode fazer isso para entrar nesse país. Mas para sair do Brasil... A gente tem que pensar com mais fluidez, né? E até voltando ao assunto da integração, e usando esse exemplo de uma relação entre uma parte e outra, por exemplo, vamos falar um pouco aqui do conceito halal. Algumas semanas atrás eu tive a satisfação de estar visitando alguns parceiros nossos da comunidade muçulmana em São Paulo e conhecer um pouco do padrão de certificação. Inclusive eu estou realmente investindo um tempo de qualidade na construção de uma integração nesse sentido, porque eles me mostraram alguns estudos interessantes. A começar que em 2100 a maior comunidade mundial vai ser de muçulmanos, né? E para fornecer para a comunidade muçulmana você tem que ter uma certificação halal, né, que eu achei muito interessante, porque é o lícito. Sim. Né? Eu entendi o conceito que está por trás disso. Mas por que eu estou trazendo essa mesa? Você já imaginou a força que é a gente entender que existe uma comunidade que já é grande hoje, que é grande demandadora de proteínas, um país que é o país que tem o maior potencial de produção de proteínas. O Brasil tem um potencial que eu falo assim, a gente é imbatível nisso. Porque nós estamos longe de usar o potencial que nós temos ainda. Exato. Né? Mas você já imaginou a força de um movimento integrativo no sentido de entender o crescimento e as exigências desta demanda desta comunidade?
que já é grande e se projeta, tende a ser maior, com um país que já é o maior exportador e que tem a maior área disponível para produção, e se a gente começa a andar juntos, já integrando isso que você está falando, o quão a gente pode ganhar de benefício, indo desde o planejamento genético até a forma de fracionar esse produto, embalar e mandar para o mercado específico. Quanto que a gente pode agregar de riqueza, né, de valor e gerar de resultado extra para distribuir nessa cadeia toda, Eduardo? As oportunidades são infinitas, e a agropecuária, ela te leva a, a um lugar que é interessante porque você consegue enxergar vertentes diferentes. Ao mesmo tempo que a gente fala do potencial do halal, onde o Brasil começou a se adequar lá na década de 60. O Brasil já exportava Acho que é o maior fornecedor de fruta ainda para o Oriente Médio e países muçulmanos de maneira geral. Mas desde a década de 60 a gente já tinha um suporte grande da comunidade halal para que a gente pudesse exportar mais. O Brasil hoje tem um preparo para exportar para o Ramadã que é impressionante. Então, o tamanho das aves, o cuidado com os cortes, com a certificação, com a homologação, com os selos de referência. E a gente tem bons aliados aqui. Tem espaço para crescer? Tem muito espaço para crescer. A gente precisa entender que eles estão aqui e agregam muito nessa operação. Hoje, você começa a entender o papel das autoridades que atuam com a certificação halal no Brasil de uma forma muito melhor, muito mais assertiva do que foi no passado. Como tudo na vida, a gente busca a evolução, o aprimoramento, sem abrir mão daquilo que é importante para quem está consumindo o produto final. Então, existe sim uma oportunidade de melhoria junto às autoridades halal e na melhoria do produto como um todo, o que vai beneficiar não só quem come o produto com a certificação halal, mas aquele que consome o produto sem a mesma certificação, porque no final das contas o que a gente busca entregar em toda e qualquer vertente é um produto de melhor qualidade. E hoje a gente tem a chance de, através de um trabalho que vem sendo desenvolvido com excelência, melhorar a integração, agregar valor em cada etapa do processo, fazer desse ciclo um ciclo muito poderoso. Existem boas referências no mundo. Austrália, Nova Zelândia tem um programa de integração, seja para o bovino, seja para o gado leiteiro, que são referências. A Austrália tem um MSA que vai do pasto até o prato. É incrível, só que aqui a gente tem capacidade de fazer muito mais. Então, essa inquietude que eu tenho em relação a esse gap a ser preenchido é por conhecer as dificuldades que são impostas a nós de fora para dentro e as que são impostas aqui localmente. Com um pouco mais de flexibilidade dentro de casa, o Brasil consegue organizar uma forma de produzir um produto melhor, melhorar a escala, porque a gente melhora o aproveitamento. Melhorando o aproveitamento, a gente atende todos os setores, a gente precisa de menos espaço físico, a gente precisa menos recurso natural, menos tempo, vai produzir menos metano, menos compensação ou seja, o tempo. Nessa linha que você estava falando, eu vou te fazer uma pergunta. Você é um grande conhecedor do mercado internacional, conhece muito do varejo nacional, porque operou, né, essa evolução do varejo que eu falei, você viveu ela por dentro. E você teve a oportunidade nos últimos meses de conhecer o projeto da AgroSelections, que é um projeto que eu sou um dos cofundadores e falo com muita satisfação, que é um projeto dificílimo de ser implementado, mas que a gente está há alguns anos já trabalhando nisso, que visa levar para o mercado todo um conjunto de soluções selecionadas
para que cada um melhore o seu grau de operação e sempre a melhoria dele, ao invés de roubar de alguém, complementa e melhora o resultado do outro. Começando da ponta final de ofertar um produto de melhor qualidade para o consumidor, um açougue poder ter uma matéria-prima de mais qualidade para ter um melhor rendimento de desossa dentro do açougue. Para isso ele precisa de uma carcaça melhor. Então o frigorífico precisa receber um boi melhor, um animal melhor qualificado para que ele entregue uma carcaça de melhor qualidade para o açougue. E ninguém tira resultado de ninguém nisso quando você trabalha como cadeia integrada. Mas, o que acontece? O mercado internacional sempre foi um mercado muito distante do produtor. Então quando a gente fala de exportar, fica uma história assim longa, distante. E é engraçado que eu apresentei o projeto alguns meses atrás para um empresário internacional e ele falou assim, você devia fazer esse conceito de preparar os pequenos clientes internacionalmente. Então, quando você está falando aí dos estados, você devia pensar nos países de pequeno porte que são demandadores de alimento e que não têm condições de comprar dos grandes. São nichos, né? Tá bom, mas o que eu queria te perguntar é, você sabendo que nós estamos trabalhando numa campanha de integração de uma cadeia, com melhoria de pastagem, melhoria de genética, ou seja, animais mais eficientes, economizar recursos naturais e recursos de capital, intensificando através da tecnificação, buscar uma padronização de animais com esteiras distintas de direcionamento para o mercado, muita capacidade preditiva, porque nós estamos usando inteligência na veia e acurácia, ou seja, muito acompanhamento de resultado dos indicadores de desempenho. Então, ou seja, nós estamos preparando a ponta de originação de uma maneira muito eficiente para que o produto que vai chegar aqui no trade seja um produto de qualidade muito superior. E que além de entregar um produto melhor para o consumidor, vai entregar um produto mais rentável para os operadores. Mas eu te pergunto o seguinte, agora que você sabe que está existindo um movimento desse e com o conhecimento que você tem de mercado, o que você pode compartilhar com a gente de visão de futuro? O que poderia acontecer ou ser aproveitado com isso, Eduardo? Então, primeiro vamos entender o passado para a gente entender o que a gente consegue ver para o futuro, né? De novo, voltando ali na época do início das grandes exportações de aves para o Oriente Médio, todo mundo achava que era um bando de maluco, né? Esses brasileiros chegando aqui com dezenas de milhares de toneladas e estão suprindo o mercado. Sim, os brasileiros malucos foram lá e fizeram. E hoje a gente olha... Os loucos empreendedores. Exatamente. E a gente olha para o mercado e vê o seguinte, no caso do bovino, a gente ficou um pouco para trás. Existem sistemas e cadeias melhor integradas em alguns lugares do Brasil, do mundo. Mas o que eu vi no projeto da AgroSelections, isso eu posso te garantir, não existe no mundo. Não tem. Mesmo pegando os países de referência, e eu gosto muito do exemplo da Austrália especificamente, por que o produto ele é melhor? Até porque a gente está falando de raças diferentes. Então não dá para pegar e não levar esse fator em consideração. Como projeto como um todo, o que você agrega desde o primeiro minuto até o resultado final, não existe. Nem dentro nem fora do país. Não existe. Então, qual é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje? É como referenciar o bovino brasileiro. O bovino brasileiro, ele compete, quando a gente fala de larga escala, com o búfalo indiano. Só que não tem comparação em termos de qualidade. O bovino brasileiro é muito mais produto do que o búfalo. E outra coisa, o único país que tem muito estoque, rebanho de búfalo é a Índia, né? Sim, mas assim, é tão grande e eles usam muito para processamento e alguns países que têm uma dificuldade maior em acessar o produto em razão de preço fazem do búfalo uma escolha óbvia. O problema é a gente está falando de 205 países, se eu não me engano. Quando a gente fala de exportação de bovino, esse número cai drasticamente. Vai para
pouquíssimos, eu não estou com o número exato em mente, mas é algo inferior a 40 países. Ou seja, a nossa participação de mercado mundial. ela é muito baixa. E ainda assim, em grande parte desses países nos quais a gente consegue ter sucesso e penetrar, a gente penetra com preços ruins e na grande maioria das vezes, salvo raras exceções, a gente está mal posicionado, mal visto. Produto, a embalagem não é atrativa, existem erros na hora de você montar a caixa externa. Você não pode mandar para um país de alta umidade uma caixa de papelão. Na hora que o produto chega lá, a caixa quebra e o produto cai no chão. E aí você já tem a primeira má impressão, por melhor que o produto possa estar lá dentro. Então, usando o projeto da AgroSelections como referência e essa integração total, o que é possível fazer? Posicionar o bovino brasileiro numa prateleira que ele nunca esteve, concorrendo de igual para igual com Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Irlanda, num patamar de igualdade, de preço, de qualidade, de embalagem. É muito comum, eu uso sempre um exemplo que é o seguinte: se você tem 2 restaurantes, o A e o B, exatamente idênticos, trabalham com fornecedores diferentes, estão do outro lado da rua, mas eles vendem os mesmos produtos. Isso dentro do Brasil. Você vai no restaurante A, pede uma picanha. Aí, por acaso, a picanha está maravilhosa, está macia. E aí, você vai no restaurante B, você pede uma picanha. E aí, a picanha está dura, não está legal. E você vê, não, é o fornecedor. Não é só o fornecedor. É a pouca informação que a gente tem. A única informação que foi posta é qual o corte? É uma picanha? Ao passo que, se você for hoje nos Estados Unidos, Europa, Ásia, os grandes mercados, você já tem mais informações sobre o mesmo produto. Você escolhe. Você quer a proteína animal de qual origem? Tem Austrália, Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia. Você quer um produto que tenha sido que é o grass-fed e o grain-fed, né? Se foi alimentado com grama ou com grãos. Ou a pasta no roxo. Exatamente. E aí você vai aumentando esses filtros. Você quer maturado por quanto tempo? Então, para a mesma picanha, você vai ter alimentação, maturação, origem e outras tantas informações que você pode colocar que vão levar você a um índice de assertividade muito maior. Onde é que você vê isso aqui no Brasil? Existe. Talvez um restaurante que importou alguma coisa assim, mas na produção não tem. Você sabe, vai ter. Eu fico feliz ao ouvir isso pelo seguinte: eu sei que é muito prematuro ainda para a gente estar falando, por mais que eu que tenha trazido essa questão do assunto do halal, que é algo que a gente já está caminhando, mas eu sei que ainda para nós ainda é um pouco distante pensar o mercado externo, mas me folga ouvi-lo falar disso, porque nós já estamos preparando algumas novidades para o mercado interno e para um setor que não é visto, ou se é visto é muito mal cuidado, que é o setor de açougues. Sim. Eu acho esses açougueiros os heróis. Onde nós estamos, eu tive a grata satisfação de participar, inclusive vai sair numa matéria da DBO, uma revista de referência nacional. Se não me engano, tem uma matéria de capa que vai sair falando de um produto chamado Branori, tá? Que é um cruzamento entre F1 Nelore com touros Brahma, onde se conseguiu um animal muito eficiente, precoce, pesado, com excepcional rendimento de carcaça, uma cobertura de gordura, ou seja, um acabamento de carcaça espetacular, e o melhor, com maciez. Mais de 60% do lote do Abastec que nós acompanhamos deu maciez.
Então, olha o que é você conseguir desenvolver um produto que você conjugou eficiência com um dos atributos que o consultor usa para classificar que é qualidade, que é maciez e suculência. Sim. Né? Porque, assim, qualidade para o frigorífico é uma coisa, qualidade para um açougue é outra coisa, e qualidade para o consumidor final é outra coisa. Mas quando você me fala isso, eu vejo que, por exemplo, um dos desafios que nós queremos fazer agora é esse produto foi desenvolvido em parceria por uma grande empresa de genética do Brasil, que é uma referência, pioneiros, um dos melhores bancos genéticos do Brasil, junto com uma instituição que é referência mundial, que é a Embrapa. Sim. Tá? E, de repente, nós vamos conseguir agora levar esse produto dentro do nosso programa de integração para dentro de um açougue e conseguir fazer com que esse operador do açougue divulgue para o consumidor final o que é aquela picanha que ele vai comer ali. É uma picanha de um cruzamento industrial que chama Branori, que é isso. Então, olha, eu fico feliz de ver o caminho que a gente tem pela frente, porque hoje nós estamos preocupados em certificar, homologar operações de açougue, para que ele opere no melhor formato possível e sobreviva e ganhe dinheiro. Depois, certificar que ele está recebendo uma carne não só de qualidade, mas com todo o nível de bem-estar animal, responsabilidade social, respeito ao meio ambiente e o melhor, no preço justo, com a qualidade que o consumidor quer. Então, isso me deixa feliz, porque é um caminho que já está sendo trilhado com parceiros espetaculares. Por exemplo, a Andréa Mesquita, que esteve aqui comigo também, é uma das nossas aliadas fortíssimas nesse projeto. E eu fico feliz porque o que nós estamos querendo levar para esse ponto de venda aí, que hoje não está sendo bem tratado e que tem uma parte significativa da população brasileira que se abastece neles, é isso que você está dizendo que já acontece lá fora há muito tempo. Então eu fico muito feliz de ouvir um profissional do seu calibre, com a sua experiência, com a sua inteligência, validando o conceito. Porque, como eu falei que o projeto é difícil, a única forma que tem da gente se manter motivado é saber que nós estamos no caminho certo. Não, E isso vai trazer um resultado diferente. Aproveitando, até porque, às vezes, quando a conversa é gostosa, a gente deixa algumas coisas passarem. Mas eu tenho sempre uma preocupação, que é em não falar mal do Brasil. Às vezes, você cobrar uma melhora... buscar eficiência não é falar mal. E eu acho que vale sempre ressaltar o bom trabalho que o Brasil tem. Então, para a Embrapa, o que eu posso fazer é bater palma, porque é um trabalho de referência Espetáculo. global. Não tem nada que nos orgulhe mais do que ver empresas brasileiras sendo referências mundo afora. Agora, que a gente precisa de um pouquinho mais de apoio para fazer com que esses nossos processos sejam mais ágeis, mais rápidos, menos custosos e traga eficiência, a gente precisa. Então, sempre que puder, uma autoridade pública está dando um auxílio, revendo os seus processos, fazendo com que eles sejam mais eficientes para ajudar o produtor, a gente vai sempre bater nessa tecla, porque o resultado disso é melhores produtos, melhores preços, mais empregos, mais eficiência, melhor contribuição ao meio ambiente, ou seja, é a cadeia mais positiva possível. A gente ainda briga muito para colocar em prática todas essas ações, mas a gente está muito perto de ver isso acontecer. E aqui, no coração do país, no estado de Goiás, com um projeto pioneiro que é encantador e de fato, não vejo a hora de poder ter acesso ao produto final e replicar isso, levar isso para mercados onde eu tenho certeza que a gente vai conseguir posicionar a marca brasileira, o produto brasileiro, a tecnologia, a inteligência, tudo que foi posto por trás desse projeto, mundo afora, e fazer desse mais um dos grandes ganchos do produto brasileiro, do produtor brasileiro, do pensador brasileiro, mundo afora. Que assim seja. Eu tenho um amigo que ele fala que o sonho dele era mudar o Made in Brazil por Made by Brazilians. Eu gosto disso.
E aqui você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu quero caminhar para o nosso encerramento, Eduardo, já deixando um convite. Nós vamos montar uma mesa depois, eu quero que você faça parte dessa mesa, talvez com alguns outros parceiros nossos da área de abate, Opa, da área é um prazer. de cria, recria, determinação, ou seja, da produção pecuária, né? E talvez um parceiro nosso dessa certificação halal. Acho que vai dar uma mesa com visão comercial, visão de certificação, visão de produção e de abate. Isso pode ficar muito elucidativo, Com né? E certeza. dar um conteúdo denso aí. Depois nós vamos promover esse encontro. Todos agregam, todos são bem-vindos e, no meu caso em particular, será um prazer poder voltar aqui Ótimo. e contribuir da maneira que eu puder. A casa é sua, você sabe. Eu sei que você tem outros empreendimentos e que você vai estar aparecendo mais por aqui. Nós vamos estar falando sobre outros assuntos relevantes aí para o setor. Eu queria que você desse uma mensagem final para a nossa audiência. Primeiro, agradecer o convite. Mais uma vez, é um prazer vir a Goiás, encontrar com você, todo o time da AgroSelections. A gente viu que é possível sonhar fora da caixa, dá para fazer mais e melhor. E para o produtor, para o empreendedor, para cada uma das pessoas que trabalham nessa cadeia, acho que o recado é: tentem olhar um pouquinho mais para o todo. A fatia pode ser muito, muito melhor. Não precisa ser só maior, mas mais qualitativa. Na hora que a gente conseguir referenciar o gado brasileiro como ele deve ser referenciado, a gente vai ter um boom nessa agropecuária, como a gente viu na soja, como a gente viu em outros produtos, que você bem colocou no início da nossa conversa. Então, me deixa muito feliz o fato de conseguir enxergar o futuro próximo de algo que deve se realizar com um padrão de excelência que só tenha a enobrecer nós como brasileiros. Amém. De novo, numa época dessa tão difícil, onde a pecuária está sofrendo tanto, e sabedor que nós vamos ter um 2024 ainda sofrível, mas é bom, a gente vive de esperança, né? A gente vive de inspirações que nos levam a aspirar a situações melhores. Então, eu te agradeço a presença, as palavras. Quero dividir com vocês que no que depender de mim, no que depender dos projetos que eu participo, nós vamos chegar nessa pecuária vitoriosa e que vai ser uma referência mundial e muito mais rápido do que a gente imagina. Com certeza. Bom? Pelo que está sendo posto em prática, a surpresa vai ser muito agradável. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Seja sempre bem-vindo. E a vocês agradeço aí a audiência. Continuem conosco, mandem suas sugestões. Tragam os temas que vocês gostariam que a gente estivesse conversando. Vamos manter esse canal com a máxima interlocução possível. E até a próxima. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.